eu escolhi fazer foi se chama Labirinto. Bom, a minha experiência em doar foi boa. Eu já tenho o costume de fazer doações, é algo que eu sempre fiz durante minha vida. Minha mãe sempre ensinou meu irmão, a fazer doação, né? É algo que a gente tem a prática, então desde pequena minha mãe sempre falava, para ganhar brinquedo novo tem que doar antigo, para ganhar roupa nova tem que doar alguma coisa. E é uma prática que a gente tem, então não foi uma novidade, né? Porque é algo que eu já tenho o costume de fazer. A novidade realmente foi ter que fazer algo para doar. Porque geralmente a gente doa algo que eu não uso mais, algo que eu não uso com tanta frequência, enfim, coisas que eu já tenho, que eu usava. Agora, a experiência de fazer um jogo do zero para poder doar foi algo que eu nunca tinha feito antes, eu achei bem bacana. Eu doei para uma igreja aqui da minha rua, que é a que eu frequento, né? E eles têm bastante trabalhos sociais, assim, né? Eles arrecadam, né, bastante coisas. Roupas, brinquedos, comida. Eles têm os vicentinos, que chama, né? Que são grupos de famílias que passam necessidades, né? Que precisam de ajuda, que vão lá, ganham cesta, né, de alimentos. Então a igreja ela é bem voltada a isso, é bastante trabalho social, né? Ajuda as pessoas, então eles sempre estão pedindo doação. Todo um domingo do mês a gente leva leite também para doação, então é algo que eu tô sempre acostumada a fazer, a doar. Então foi uma experiência assim, diferente por ser algo que eu fiz, mas normal por ser uma doação, que é o que eu já tô acostumada. Mas foi bem legal. Bom, para começar, eu peguei uma caixa de madeira que eu reutilizei ela que eu já tinha lá em casa, ela era de um material dourado. Eu peguei ela, reutilizei, ela é uma caixa de madeira quadrada e eu comecei a pintar ela com uma tinta branca. A tampa também eu comecei a pintar. Aí nessa parte o meu irmão apareceu, ele quis pintar um pouquinho também, eu deixei. Eu pintei a caixa minha de madeira inteirinha de branco, tanto a parte de dentro quanto a de fora. Também pintei a tampa, e a parte de baixo também eu pintei. Essa caixa de madeira, como eu falei, ela era de um material dourado que eu tinha. Na verdade, meu irmão tinha, né, de quando ele usava na escola. Aí eu decidi reutilizar ela. Eu pintei tudo aí, ó. Eu pintei a parte de baixo também pra ficar com um acabamento bem bonito. E pintei de branco pra ficar neutro, que depois eu ia decorar, né? Aí eu tô pintando a parte da tampa também, ao outro lado. Um lado deles tinha um desenho, né? Daí eu cobri com a tinta. Ficou meio clarinho aí, mas depois eu decidi dar uma segunda mão, que vai aparecer mais pra frente do vídeo. Aí pra fazer a decoração, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei bem em dúvida. Aí eu decidi fazer flores. Eu peguei um cotonete para poder fazer as florzinhas, porque eu não tinha nenhum pincel mais fininho, só tinha um pincel grosso, que é o que eu tava pintando já a caixa, e daí não ia ficar bom. E como eu queria algo bem bonitinho, eu peguei um cotonete e fui fazendo as florzinhas. Eu fiz de vermelho e roxo. Fiz 4 de cada. Só que daí eu achei que ficou com uns espaços em branco, muito vazio. Aí eu decidi pegar a tinta laranja e ir fazendo umas bolinhas, uns pinguinhos. Eu achei que ficou tão fofinho, eu adorei. Aí agora fui passar mais uma mão de tinta na tampa, porque como ela tinha um desenho, não cobriu direitinho. Aí, no outro lado da caixa, eu ia fazer flor de novo, mas eu falei, não, quero um lado de cada coisa. Aí eu comecei a fazer corações. Então, eu fiz coração vermelho, roxo e laranja também, pra combinar com a parte das flores. Decidi manter essas mesmas cores, né? Fazer cada lado um desenho, porém com as mesmas cores, né? Pra manter um padrão. Aí eu fiz 3 corações vermelhos,
3 corações roxos e 3 corações laranjas. Tudo com o meu cotonetes. Aí decidi fazer mais uns, na verdade, porque fui preenchendo os espaços, estavam vazio. Aí fui fazendo tudo bonitinho pra preencher e ficou bem fofo. Aí no terceiro lado, eu decidi que eu ia fazer um sol de cada cor. Olhando aqui agora, parece que é outra flor, mas é sol. A ideia era ser um sol, né? O vídeo tá um pouco acelerado porque demorou muito esse processo pra fazer todo o jogo. Foram horas, então eu tive que acelerar e cortar bastante pedaços do vídeo. Mas dá pra ver. Nesse outro lado, eu decidi fazer estrelas pra combinar com o meu sol. Então, eu fui fazendo também com essas cores, com laranja, com vermelho, com roxo. E então, cada lado da caixa, né, os 4 lados, cada um ficou com uma decoração diferente. Eu achei que ficou bem fofinho, bem bonitinho, ficou bem do jeito que eu queria que ficasse. Algo bem lúdico, eu gostei. Aí eu achei que esse sol, o lado do sol tava muito vazio. Eu fui fazendo bolinhas também, igual eu fiz junto com as flores. E ficou assim, tudo bem bonitinho. Eu gostei. Aí na tampa eu decidi colocar o nome do meu jogo, né? Que é Labirinto. Então eu fui escrevendo aí com o vermelho. Aí eu escrevi, fiz uma base. Depois eu fui preenchendo de novo, né? Pra ficar bem bonitinho escrito, deu certinho, fiquei muito feliz. Mas eu achei que tava muito vazio, só com o nome do jogo. Então eu decidi ir fazendo uns detalhezinhos na borda da minha tampa. Eu fui fazendo os pinguinhos, alternando as cores, vermelho, laranja e roxo. E deu certinho o número de cores. Eu fiquei muito feliz. Ficou assim, bem bonitinho. Aí eu comecei a fazer a parte de dentro do meu labirinto. Eu comecei a cortar palito de sorvete pra poder fazer as paredes do meu labirinto. Aí eu fui cortando, fui medindo conforme eu queria. E esse jogo, eu me inspirei nele pra fazer, porque quando eu era pequena eu adorava brincar de bolinha de sabão. E nas bolinhas de sabão, sempre vinha aquele, na tampinha, um labirinto que você tinha que levar a bolinha até o meio do labirinto, sabe? E passando a bolinha até chegar no meio. E eu adorava brincar com aquilo. Aí eu decidi fazer. Aí eu fui cortando aí os palitos de sorvete pra fazer, né, as paredes. Aí eu tava marcando com lápis, aonde que estavam os meus palitos, pra depois eu não me perder e colar errado. Nossa, ali deu pra ver a bagunça que tava a minha mesa. Socorro. Porque, nossa, deu muito trabalho fazendo muita sujeira. Ainda bem que eu coloquei esse plástico na mesa, senão minha mãe ia me matar se eu estragasse a mesa dela com tinta e cola. Enfim, aí eu fui pegando mais palito de sorvete, cortando outros pedaços do mesmo tamanho dos que eu já tinha cortado, pra fazer essa parede mais alta, pra ficar mais altinha a parede. Então eu fui cortando novamente os palitos de sorvete do mesmo tamanho dos que eu já tinha cortado. E eu tava cortando com a tesoura, foi muito duro, mas era a única coisa que eu tinha pra poder cortar. E eu fui fazendo isso com todos. Fui cortando, pra poder ficar mais altinha a parede do meu labirinto, né? Aí, depois disso, eu fui unir essas duas partes. Eu peguei essa cola que agora eu não lembro o nome dela, mas é uma cola que cola tudo. Eu sei que ela cola tudo. Ela é tipo em gel, assim. Ela demora bastante pra colar, tem que ficar segurando bastante tempo. Nossa, é que tá bem acelerado o vídeo e tá com uns cortes, umas edições. Porque, nossa, juro, pra colar esses dois pedaços, eu tinha que colar, ficar segurando um tempão. Eu ia, soprava. Ai, ai, deu trabalho. Mas também, depois que cola, não tem mais o que solte. Essa cola aí, ela cola tudo. Ela demora? Ela demora. Mas ela cola. Dá trabalho, é difícil. Mas também, quando une, ela cola. É que ela demora bastante pra secar, por isso que dá trabalho. Tem que ficar ali segurando, soprando. Você não pode pôr muita cola. Enfim, ela demora. Acho que por causa dessa textura que ela tem, não sei dizer. Mas, enfim, ela demora. Aí eu fui testar, colar ali na caixa, deu certo. Fiquei bem feliz. Aí eu fiz com todos os outros, eu cortei, porque como eu falei, foi
demorou muito, mas eu fiz o mesmo processo de colar um palito em cima do outro em todos os palitos, só não mostrei aqui pra não ficar muito repetitivo e muito longo o vídeo, e foi colando tudo aí dentro da caixa. Nossa, também foi muito difícil colar dentro da caixa, porque, como eu falei, ela demora muito pra secar, aí eu ia colocando, ela ia descolando, demorava pra secar, aí o meu dedo começou a encher de cola, aí eu ia tirar o dedo. O palito vinha junto, foi muito, muito, muito difícil. Demorei muito pra conseguir fazer, mas no final deu certo, graças a Deus. Aí eu colei tudinho, ficou do jeito que eu queria, eu gostei. Aí eu decidi fazer uma frescurinha, fiz um desenho dentro do labirinto, fiz uma casinha na chegada e fui fazendo as setinhas, que depois a gente ia levar a nossa bolinha, né, que é pra chegar na casinha. E eu adorei, ficou bem bonitinho. Aí eu fui fazendo uma decoraçãozinha, fui colocando os coraçõezinhos com uns pinguinhos vermelhos, né, pra seguir na paleta de cores. Achei que ficou bem fofo, quis decorar tudo, deixar bem lúdico, não deixei nenhum espaço em branco. Eu gosto bastante de decorar, é algo que eu gosto, né. E o meu jogo ficou assim, agora eu vou mostrar como que joga. A bolinha que eu utilizei aí pra poder chegar na chegada, né, foi uma semente de cereja. Eu reaproveitei ela, encaixou perfeitamente e é isso. E o jogo é só levar a bolinha até o final.